O nosso tema, né, colocado lá na nossa divulgação, Planeta Terra, Jesus e Espiritismo. Todos nós espíritas sabemos que o Espiritismo veio, na época predita, cumprir a promessa de Jesus. O Consolador prometido, o Espírito da Verdade, né, presidiu e preside toda essa implantação do Espiritismo. E o Espiritismo nos chama a todos para a observância da lei de Deus, tanto esquecida ou simplesmente não observada por interesse nosso mesmo, mas ensina todas as coisas, o Espiritismo, e nos faz compreender aquilo que Jesus só disse por parábolas quando esteve aqui conosco. Então, o Espiritismo abre totalmente a nossa capacidade de entendimento em relação às verdades espirituais. Ele nos proporciona uma experiência religiosa consciente, lúcida, abrangente. No passado, as nossas experiências religiosas nos levaram a certas altitudes nesse conhecimento, condizentes com o estágio evolutivo de cada época. Hoje, com o Espiritismo, tendo como base, como apoio, como alicerce essas experiências religiosas do passado, né, ele nos proporciona, então, altitudes maiores em relação a essas verdades espirituais, mais conscientes, mais responsáveis, mais sérias em relação à nossa vida. Haroldo Dutra, né, um dos palestrantes que a gente gosta muito de ouvir, de acompanhar, ele nos oferece, através das suas reflexões muito importantes sobre a vida, com a visão da doutrina espírita, algumas contribuições grandiosas em que o Espiritismo colabora com esse nosso desenvolvimento do pensamento religioso em nós, individualmente falando e também na sequência no coletivo. Porque o Espiritismo, como a gente está desenvolvendo, ele nos apresenta com precisão clara e simples aquilo que outras religiões não conseguem. Permite, então, uma visão profunda e abrangente das nossas vidas, da vida como um todo, operando transformações profundas nesse nosso pensamento religioso em relação à religiosidade. O Espiritismo nos traz uma nova era, que é a era do espírito, de pensarmos como espíritos imortais, não mais como seres humanos mortais, como homens e mulheres mortais. E a primeira transformação, né, de acordo com as reflexões de Haroldo Dutra, ela se realiza primeiro na nossa noção de espaço. Olha que interessante. A maioria de nós percebe o espaço apenas como aquilo em que os nossos 5 sentidos conseguem captar do mundo material. Essa é a nossa noção de espaço. Não existe mais nada além?
e aquilo que os meus 5 sentidos não conseguem captar por limitação. Simplesmente não existem? Porque não conseguimos percebê-lo? Aquilo que é imponderável não existe? Faz parte do misticismo, das nossas crenças infantis? Um exemplo, né? Onde fica o céu? Ele realmente existe? Ou é apenas uma ilusão para fortalecer os fracos, como dizem os orgulhosos? A doutrina espírita, ela vem reconfigurar essa noção de espaço. Olhem que importante. Esses espaços que não são captados pelos nossos sentidos físicos, eles existem e são ilimitados, infinitos. E mais ainda, são todos habitados. Todos têm suas utilidades. Embaixo de nós, em cima, dos lados, né, em todas as circunferências, e até junto de nós aqui, ocupando, entre aspas, o mesmo espaço. Eles existem, esses espaços que os nossos sentidos não conseguem captar. E o Espiritismo, ele nos prova, nos ajuda a compreender pela existência de um único elemento, único e simples, que é o fluido cósmico universal, que a gente estuda principalmente lá na Gênesis, capítulo 14, que esse elemento ele sofre alterações e combinações ao infinito, em estados distintos que os nossos sentidos físicos não conseguem captar. Porém, a gente consegue sentir e perceber os efeitos. Um exemplo muito simples da forma limitada em que os nossos sentidos foram construídos e específicos para captar apenas a vida material desse planeta é a audição do cachorro, né? O cachorro consegue ouvir numa frequência que nós não conseguimos e que existem outras frequências do som. Então não é porque eu não consigo captar é que ele não existe. Só um exemplo. Então, essa reconfiguração que o Espiritismo nos traz, muda toda a nossa compreensão sobre espaço. É infinito. Uma outra transformação que o Espiritismo opera em nós se realiza também em nossa noção de tempo. Olha que interessante. A maioria de nós conta o tempo assim, ó. Desde a data do meu nascimento, no máximo desde o momento da fecundação, até a morte. Esse é o nosso tempo, até então. Com a desencarnação, acaba. E a gente tenta interpretar e dar significado à vida apenas com base nesse período. E apenas um único período. Olha que difícil a gente conseguir entender a vida apenas com essa limitada concepção de tempo. Né? Tipo assim, né? Quando duas pessoas vão namorar de uma forma mais profunda, como é que funcionaria? Um anjo soa um alarme para Deus, precisa criar uma alma com urgência, porque vai ser formado um corpo após a fecundação.
Então, é assim que a gente imagina. O Espiritismo, então, veio, né, reconfigurar tudo isso. Assim como nós tivemos a reconfiguração de espaço, ele também nos reconfigura a noção de tempo. Nós somos pré-existentes à vida material. Existe um tempo de nossa vida que antecede o nosso nascimento. Nós já existíamos. E existirá um tempo após essa vida material. Ou seja, nós não morremos mais. A partir de agora, nós temos essa certeza de que temos a eternidade pela frente. Olha como muda completamente a nossa concepção da vida. Uma boa forma de entender a ideia de infinito é muito interessante. Haroldo Dutra brinca que é só lembrar de cozinha, principalmente as mulheres. Serviço de cozinha não é uma coisa infinita? Vocês concordam comigo? Você acaba de arrumar a cozinha, vem alguém, toma água, né? Tem um copo ali, já tem louça suja. Então, cozinha é uma coisa infinita, não acaba. A gente tem que arrumar a todo tempo. Então, a gente tem uma cozinha antes do nosso nascimento, infinito, para trás, embora não seja infinito, porque nós tivemos um começo, e toda uma cozinha pela frente, né, após a morte do corpo material, que é só uma ferramenta, um instrumento. Então, o Espiritismo nos opera também essa transformação em relação ao tempo. Nós somos imortais. Nós não morreremos. O corpo vai deixar de existir, mas nós vamos continuar. Olha que informação que muda totalmente a nossa postura diante da vida hoje. Uma terceira transformação que o Espiritismo nos proporciona é sobre a nossa compreensão da evolução espiritual. A maioria de nós não sabe quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, nem para onde devemos ou estamos indo. Vivemos, na maioria das vezes, como um barco à deriva, né, que perdeu o seu rumo, ao sabor do movimento das ondas da vida, deixando a vida nos levar, como algumas melodias, né, nós conhecemos. E vivemos como nós tivemos no planeta Terra, no Brasil, especificamente esse ano, uma reforma da Previdência. A gente vive esperando a nossa aposentadoria na vida espiritual, não é assim? Após a morte, a gente costuma dizer assim: descansa em paz. Será? Com a ideia de espaço ilimitado, com a nossa noção de tempo que nós não morremos mais? De acordo com a previdência espiritual, não existe aposentadoria? Ou existe aposentadoria? Para a gente pensar, porque é essa noção de transformação que o Espiritismo nos opera sobre a evolução espiritual, que é uma lei. Então, não existe aposentadoria. Nada mais de céu ocioso, né, deitado numa rede, os anjos tocando harpas, né, sempre a mesma música pela eternidade. Já pensou a mesma música pela eternidade? Comendo uma uva sem caroço. Não tem mais isso.
A lei do progresso, trazida pelo Espiritismo, nos mostra todo um caminho evolutivo, onde teremos que aprender todas as ciências do universo. Todas. Lógico que nós temos os momentos de descanso. A nossa meta é ser espírito puro. E espírito puro, olha que interessante, sempre tira nota 10 em todas as matérias do Enem do universo. Seja qual for a matéria de qualquer área de conhecimento, o espírito puro tem que conhecer todas as matérias, tem que dominar todos os assuntos. Na teoria e na prática, ele tem que tirar sempre nota 10. Temos que conhecer tudo, evolução espiritual. E a lei divina que nós conhecemos como trabalho nos possibilita toda essa conquista. Lembrando que para o Espiritismo, trabalho é toda ocupação útil, não necessariamente só aquela vinculada à atividade profissional ou a questões materiais. Tudo que for útil para o meu crescimento, para o crescimento do meu semelhante, para contribuir na evolução geral do universo, se eu estiver conseguindo fazer isso, eu estou trabalhando. Isso na parte, intelectual, a gente está falando, mas o espírito puro também deve se aprimorar na questão emocional, lidar com, vamos dizer assim, com o ciúme. Achei muito interessante Haroldo, quando ele falou, espírito puro não tem ciúme. Se a nossa meta é chegar a espírito puro, então eu tenho que trabalhar todos esses sentimentos que nos dominam de forma negativa, a inveja, o despeito, a raiva, a mágoa. Não existem esses sentimentos no espírito. Então, essa questão de evolução espiritual muda toda a nossa compreensão sobre trabalho, sobre progresso e sobre aposentadoria. Nós que temos o hábito de ficar esperando as coisas acontecer, da aposentadoria chegar, a evolução, ela acontece a todo momento. E nós conseguirmos aproveitar estes momentos. E cada vez que eu aprendo, que eu aproveito, eu me torno cada vez maior nessa escala evolutiva, mais feliz, mais em paz, sentimento de dever cumprido. Depois de todas essas transformações que a gente acabou de ver, questão da reconfiguração do espaço, do tempo e da evolução espiritual, que são leis operadas pela influência do Espiritismo, nos perguntamos onde se encaixa Jesus nesse contexto. Porque este mês nós comemoramos o seu nascimento. Qual o papel de Jesus nesse contexto todo? Qual a importância dele? Na questão de evolução espiritual, que a gente viu, uma das transformações que se opera em nós, a gente pode fazer uma pequena comparação. Aqui entre nós, pequenas, médias e grandes corporações, empresas, para que sejam sustentáveis, para que atendam bem os seus clientes, para que prestem serviços de qualidade e, consequentemente, tenham lucros, elas necessariamente precisam de direção e coordenação geral, de pessoas conhecedoras e qualificadas
a respeito, né, do segmento em que atuam. E sejam quais forem os seus tamanhos, né? Se tem 3 funcionários, se tem 30 mil, ou 8 bilhões, ou 30 bilhões de funcionários, não importa. Existe a necessidade dessas pessoas. Então, se a gente olhar no planeta Terra, quem projetou e acompanhou toda a formação geológica do planeta Terra? Nós estamos falando da constituição física do planeta. Quem que acompanhou, quem que projetou toda essa formação do planeta? Quem que projetou e acompanhou o início e desenvolvimento da fauna e da flora aqui no nosso planeta? Dos primeiros seres vivos unicelulares até mineral, vegetal, animal e o ser humano. Quem que projetou e acompanha? Quem que projetou essa magnífica máquina que é o nosso corpo humano, que se desenvolveu durante os milênios para receber hoje espíritos cada vez mais evoluídos, e continua evoluindo, continua sendo acompanhado e monitorado. Então o Espiritismo nos traz a informação de que Jesus é essa pessoa, é esse Espírito. Jesus é o CEO, é o coordenador, o governador geral da evolução do planeta Terra e de todos os seres que o habitam. Ele é um Cristo que coordena. E ele conhece tudo. Ele conhece de física, de química, de geologia, de matemática, de todas as línguas. Ele é nota 10 em todas as matérias. Com o Espiritismo, não tem quem indica, não tem costa larga. As leis divinas, esclarecidas pelo Espiritismo, elas funcionam na meritocracia, nessa evolução espiritual que a gente está acabando de estudar. Jesus é um espírito puro, é um Cristo que recebeu o orbe terrestre quando ele se desprendeu da nebulosa solar, né, do Sol, e começou a orbitar ao redor do Sol. Ele conhece de tudo, em teoria e em prática, de todas as ciências do universo. Estamos em mãos seguras. E lembrando que estamos também refletindo, lembra no início, sobre a evolução e desenvolvimento em nós, individual e coletivamente, do pensamento religioso. Nós estamos falando de religião. Tudo isso que nós estamos conseguindo perceber com a ajuda do Espiritismo, com o controle de Jesus, tudo isso é apenas aspecto religioso? Podemos refletir profundamente sobre isso? Com certeza não. A nossa religião ainda infantil é que consegue separar as coisas e não enxergá-las todas juntas, acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos um governador espiritual do planeta que é um espírito puro e que detém de todas as ciências que nenhum outro cientista do mundo já imaginou deter todos esses conhecimentos. Eles precisariam de muitos milhares, milhões de anos para chegar ao nível de Jesus. Então nós estamos falando só de aspecto religioso? Estamos falando de elementos que a ciência não consegue captar.
para explicar a existência do universo e o seu objetivo e também de nós mesmos. Então tudo se mistura, nós não estamos falando só de pensamento religioso. Um religioso consciente, detentor de conhecimentos, como nós estamos falando aqui, é um cientista. E um cientista que conhece também tudo isso que nós estamos conversando, sobre as leis da vida, não só da matéria, também é um religioso. Por essa razão, existe ainda uma quarta transformação em nós, operada pelo Espiritismo. Além do espaço, do tempo e da evolução espiritual. Ou seja, na evolução de tudo que existe no universo, tanto da matéria como nossa, né, dos seres inteligentes, existem seres que coordenam essa execução de todo o processo evolutivo. Ministros de Deus são seres responsáveis pela execução da vontade do Pai. São seus porta-vozes, são seres que trilharam esse mesmo caminho de evolução que nós estamos trilhando, que já adquiriram essa noção de espaço, de tempo, da importância da evolução espiritual, que dominaram os seus sentimentos, né, afloraram internamente em cada um as virtudes que os levaram ao sentimento do amor e à prática da caridade. Todas as religiões do planeta Terra conceberam esses seres. Todas as tradições dos povos tratam desses seres, desses ministros, assessores de Deus. E nós, a partir de então, né, desse raciocínio, com o nosso modelo e guia, Jesus, devemos e queremos ser igual a Ele. Porque isso é possível, porque esse é o caminho. Eu o adoro, eu o amo, sim, mas não de uma forma passiva, simplesmente, o bajulando ou querendo com ele barganhar situações para o nosso interesse. Não, ele espera de nós uma maneira, uma postura consciente, é que nós também nos transformemos em um espírito puro como ele. Então a relação do espírita com Jesus é totalmente outra. E a partir de então, não existem mais situações sagradas, lugares sagrados, nem horas sagradas. Partindo de dentro de nós, todos esses lugares, momentos, situações serão sagradas pelo nosso comportamento diante da vida, em qualquer lugar que estejamos e diante de qualquer pessoa que esteja conosco. Como ainda somos imperfeitos, né, em alguns momentos da nossa encarnação, a gente vai se encontrar completamente perdidos, sem rumo, sem saber para onde ir. Isso faz parte ainda do nosso processo. E naturalmente existe um porquê. Escolhemos caminhos equivocados e por isso ficamos parados, estagnados, não evoluímos. Aí esse momento de se imaginar perdido na vida. É porque por algum motivo deixamos de evoluir. Mas a lei nos impulsiona. Precisamos evoluir. Nada de nuvem, nada de harpa, uva sem caroço, música permanente, aposentadoria, descanso eterno. Não.
nós, como espíritas, temos uma compreensão totalmente diferente da vida. Deus, que não é mais tribal, não é o Deus da nossa comunidade, da nossa família, do nosso povo, não, é um Deus universal. Ele não é um Deus só do planeta Terra, ele também é um Deus de Júpiter, do sistema solar, da Via Láctea, do universo todo. Ele é um Deus universal, a inteligência maior que existe, causa primeira por consequência. Então, a casa de Deus é o universo. E não é só esse universo material que os nossos sentidos captam, as nossas ferramentas de estudo. É também o universo espiritual, que é a origem do universo material, que é a nossa pátria. E o nosso condomínio é o sistema solar da Terra. Então, como o Edson bem colocou para a gente em reuniões passadas, né, estudando o livro A Caminho da Luz, eu não vou entrar nesse mérito, mas só vou fazer algumas citações, né, de que rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros pela evolução espiritual que conquistaram, e por essa razão, pela lei de meritocracia, lei de causa e efeito de Deus, foram eleitos pelo Senhor para isso. Então, em cujas mãos dessa reunião de espíritos puros se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades do nosso sistema solar. Então, cada planeta tem o seu Cristo. O nosso é Jesus. Então, cada planeta, Júpiter, Saturno, Plutão não é mais planeta, né? Mas cada coletividade material tem o seu Cristo. E eles, então, se reúnem constantemente para tratar das necessidades evolutivas de cada planeta e do sistema solar como um todo. Imaginemos vários Cristos reunidos, detentores de todo conhecimento e detentores do sentimento de amor e da caridade. Então, como já falamos, nessa comunidade de seres evangélicos e perfeitos, Jesus é um dos membros divinos. E eles, no caso, já se reuniram, né? Jesus já esteve nas proximidades da Terra pela primeira vez, quando ele recebeu o planeta Terra, né, se desprendendo do Sol, né, da nebulosa solar, para que ele então iniciasse os trabalhos de governador desse planeta e dos seres que o habitam. E a segunda vez que Jesus então veio aí presencialmente na Terra foi quando ele trabalhou pela decisão da sua missão, encarnado aqui na Terra. Trazer à família humana, depois de um certo tempo de evolução, a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção, que é a religião cósmica do amor. Quer dizer, o seu evangelho trazido por ele é o evangelho de Deus, é o evangelho da lei universal que rege o universo todo. Então, sob sua coordenação, o planeta Terra e seus habitantes vêm se desenvolvendo, passando por vários níveis de evolução com o passar do tempo. E, olhando um pouco mais para o nosso planeta, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente consegue conhecer um pouquinho sobre as fases de evolução do planeta, que serve de fases de evolução para todos os planetas, mas a gente está estudando o planeta Terra. Antes dele se tornar um planeta primitivo, que é o nível 1, conforme o Evangelho nos ensina, ele foi, na sua formação, logo que se desprendeu do Sol,
Eu chamo aqui, antes de nível 1, chamo de nível 0, que ele servia, então, na sua formação, enquanto ainda não existiam seres vivos materiais, porque ainda estava, entre aspas, num caos, se reequilibrando, né, e se esfriando a crosta, o planeta ele serviu de morada transitória, temporária aos espíritos errantes, como nós temos lá no Livro dos Espíritos, nos ensinando sobre a utilidade de tudo que existe. Se eu não me engano, na questão 234. Então, foi um período de formação onde o planeta servia de descanso para espíritos errantes para depois continuarem a sua evolução. Até que se iniciou o processo de vida ainda não humana no planeta. Depois, no nível 1, né, que são os mundos primitivos, o planeta serviu então para a encarnação dos primeiros espíritos acabados de entrar no período de humanidade. Então, quando os primeiros espíritos humanos, conscientes, pensamento contínuo, livre-arbítrio, né, consciência da sua existência, começaram a encarnar. Os espíritos que acabavam de sair das mãos do Criador, simples e ignorantes. Então, nesse período, tiveram origem, né, os espíritos, as raças primitivas. Lá no livro A Caminho da Luz, a gente teve conhecimento que são as raças amarelas e a negra. E nesses mundos, os espíritos, eles não tendiam nem para o mal, nem para o bem. Eles viviam as experiências da vida material e faziam suas escolhas conforme o processo evolutivo. E esse ciclo já se encerrou. O ciclo, né, tanto o 0, que é a formação da Terra, como o nível 1, que são os mundos primitivos, esses ciclos já se encerraram. E o planeta, então, entrou no nível 2, que é o nível de provas e expiações. Esse nível, esse ciclo, teve início quando os milhões de espíritos de Capela começaram a reencarnar aqui na Terra, né, que foram exilados de sua terra natal por um processo parecido que nós estamos passando hoje. E com a reencarnação desses espíritos, começaram a existir no planeta Terra a raça branca, a raça adâmica. E eles reencarnaram do planeta também em 4 grandes grupos, né, que são os Árias, que deram origem à raça branca, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então são espíritos que vieram intelectualmente muito mais evoluídos e começaram a reencarnar no planeta, né, junto, acompanhando e ajudando a evolução das raças primitivas, que é a raça negra e a raça amarela. Então as raças primitivas começaram a ter seus corpos melhorados com a chegada desses espíritos intelectualmente mais evoluídos. E nesses mundos, nós sabemos, os mundos de provas e expiações, que iniciamos o ciclo e ainda não se encerrou, que a gente vai comentar daqui a pouco, desculpa, nós lutamos contra a perversidade dos próprios homens, né? Nossa própria perversidade, nossa própria ignorância, e também contra a inclemência da natureza, que é um processo natural de equilíbrio do planeta, fisicamente falando. Então é um duplo e árduo trabalho que simultaneamente a gente vai desenvolvendo as qualidades do coração, né, do sentimento e as da inteligência. E o que acontece? Nós entramos na última hora de trabalho deste ciclo que se iniciou com a chegada dos espíritos exilados de Capela. E o que acontece nesse planeta, no planeta Terra especificamente, que é o que oferece um dos tipos de mundos expiatórios existente, né, no universo, cuja variedade é infinita, mas que nos revela, todos eles, um caráter comum, que é
servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Aqueles espíritos primitivos que também escolheram por sua própria conta, fazer o mal e ainda persistem nele. Como são os espíritos que vieram de Capela, porque são também rebeldes à lei de Deus. Então, a característica principal desse mundo de provas e expiações são espíritos rebeldes à lei de Deus. E o importante de tudo isso é que nós entramos na última hora, lembrando da parábola do trabalhador da última hora, que é um ciclo que se iniciou e que se vai fechar. O ciclo teve os trabalhadores que iniciaram lá no início do ciclo, que construíram uma base, construíram um alicerce durante esses milênios, e hoje nós tivemos essa informação de que estamos no período de transição para um novo ciclo, quer dizer, precisa se fechar esse. Então, neste momento, Deus não nos espera mais simplesmente o nosso ritmo de evolução. Se não quisermos e não conseguirmos acompanhar, vamos ter que participar do processo evolutivo em outros planetas que vão manter esse nível de evolução nosso aqui. E o planeta em si vai subir na escala. Então, esse processo se iniciou e nós estamos tendo a oportunidade de participar, que fazem parte da entrada nos mundos regeneradores. Esses mundos regeneradores, o mal não predomina mais, mas é um tipo de mundo de transição entre mundo de provas e expiações e o nível 4, que são os mundos felizes, né, os mundos ditosos. Nesses mundos de regeneração, as almas que ainda têm o que expiar, elas aurem novas forças, né, repousam das fadigas da luta, né, e continuam seu processo evolutivo rumo a esses mundos de felicidade. Então é a aurora da felicidade nos mundos de regeneração. Então, nós verificamos aqui nessa pequena reflexão bem simples da importância do espiritismo nesse processo de transformação, de mudança de consciência para a era do espírito, né, em relação ao espaço, ao tempo, ao processo evolutivo, aos seres que estão acima de nós, nos ajudando, nos coordenando, a esse final de ciclo que vivemos na Terra. Então a Terra em si vai mudar de nível e seus habitantes precisam acompanhar, precisam progredir. Estamos tendo todas as oportunidades, estamos sendo chamados a todos os momentos, em todas as religiões, em todos os povos. Jesus é o governador do planeta, é o nosso modelo e guia, é aquele que nós devemos buscar como modelo efetivo para as nossas ações e os nossos sentimentos. Aproveitemos o chamado para que sejamos escolhidos, lembrando que a escolha vem pelo mérito daquilo que fazemos. Amemos uns aos outros e sejamos todos felizes. Então, Jesus, neste momento de fim de ano, com certeza, o melhor presente que ele espera não é simplesmente ficarmos passivamente orando e só agradecendo. Mas o que ele espera é o nosso esforço efetivo, consciente, em nosso processo evolutivo, de também um dia chegarmos a espíritos puros, a entender e compreender essa religião cósmica do amor,
para podermos viver fraternalmente aqui na Terra como irmãos, e poderemos fazer isso em qualquer outro planeta do universo e principalmente no plano espiritual. Então eu finalizo aqui a primeira parte sobre a palestra. Eu gostaria então que vocês abrissem os microfones, abrissem as câmeras, para que a gente consiga conversar um pouco. Nós temos alguns minutinhos, tá bom? A Adriana fez uma pergunta aqui, na verdade nós temos até alguns comentários da Célia também. A Adriana perguntou por que foi decidido que Jesus deveria reencarnar, qual foi o objetivo? Bom, essa é uma pergunta muito profunda, Adriana, mas a gente pode, com todo esse raciocínio, toda essa reflexão que nós fizemos, Jesus, com os outros Cristos, que a gente ficou sabendo isso lá no livro A Caminho da Luz, que eles então entenderam que este era o momento em que a humanidade estava preparada para começar a receber esse código da religião cósmica, que é o amor, que todos os povos do universo recebem, que já era o momento para a gente começar a receber essas informações, para que esse processo evolutivo se confirmasse, se efetivasse de maneira mais firme e que nos ajudasse, como nos ajuda até hoje, a nos tornarmos espíritos melhores a cada dia. Então, se o Edson está participando do nosso estudo, Edson, se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá bom? Mas o objetivo é sempre o nosso aprendizado e a nossa evolução, como nós vimos. E a Célia fez alguns comentários aqui também. Nós somos cercados de vida por todos os lados, sim, vidas de diversas formas e composição. Fico só imaginando tudo que há além dos nossos olhos, ou melhor, de todos os nossos sentidos. Enlouquecedor às vezes, é magnífico. Com essa reflexão que o Haroldo nos proporcionou, de percebermos então os espaços ilimitados, o tempo eterno, imortal do nosso espírito. Isso é magnífico, a gente começa a perceber que a vida não surgiu por acaso, o universo não surgiu simplesmente de uma explosão por acaso, um Big Bang, e que as coisas estão acontecendo sem controle, sem critério, sem estudo, sem planejamento. Não, pelo contrário. Tudo é minuciosamente pensado, planejado, e na sua execução é acompanhado, é controlado. E o que se diferencia no plano material, nos planetas, é de que Deus, então, a não ser nesses finais de ciclo, ele espera o nosso ritmo, o nosso tempo, Se o reino de Deus ainda não chegou no planeta Terra, é porque nós ainda não o implantamos, Mas, como ele tem um planejamento, chega um momento que nós precisamos, então, correr um pouco mais, e aí ele nos proporciona esses momentos para que aconteçam esses movimentos internos de alma, de mudança de mentalidade, de compreensão da vida e de comportamento como um todo. A Adriana está perguntando, hoje Capela está em qual nível de evolução? Opa, essa é uma pergunta para o Edson. Edson, a gente, quando os espíritos, os milhões de espíritos saíram de Capela e foram exilados aqui, para o planeta, naquele momento Capela, um dos mundos da constelação ali, estava passando pelo mesmo processo que a Terra passa hoje. Quer dizer, então, tudo indica que eles estão já nos mundos, no mínimo na fase de mundos de regeneração.
Porque a gente sabe que cada ciclo não é apenas, não demora apenas algumas centenas de anos, são milhares de anos, né? Cada fase, para que os espíritos atinjam a maturidade para passar para um novo ciclo. A Viviane está agradecendo, obrigado, Viviane. A todos e especialmente os palestrantes, as coordenadoras da evangelização, pela presença em nossas vidas num momento tão difícil. Estamos juntos em 2021. Um ótimo Natal a todos. Para você também, Viviane. Uma das frases do Chico, que eu estava assistindo agora há pouco, uma palestra do Haroldo, quando ele falava exatamente, perguntavam para o Chico sobre o Apocalipse, e o Chico, na sua humildade, sempre, né, dizendo, eu não tenho conhecimento para falar sobre isso não, mas uma das coisas que me marcou muito, e o Chico respondeu assim, fiquem todos tranquilos, Jesus governa o planeta, cuida e nos ama a todos, e caso aconteça alguma coisa, a única situação que pode acontecer é a gente desencarnar. Mas se a gente desencarnar, a gente vai estar retornando para o mundo espiritual com essa mentalidade de evolução permanente e constante, sem aposentadoria. Daqui a pouco a gente volta para um novo ciclo reencarnatório, continuando a nossa trajetória rumo à perfeição. Então, o nosso tempo está se esgotando, são 10 horas e 59 minutos. A Isadora está me lembrando aqui que tem um outro comentário da Célia. Deixa eu ver aqui, Célia. Não acredito na aposentadoria espiritual, não. O ser espiritual já deixou claro que está sempre em movimento e trabalhando constantemente. Realmente, Célia, é exatamente isso. O que pode acontecer, de acordo com o nosso estágio evolutivo, em alguns momentos a gente parar para algum repouso, porque ainda necessitamos de repousos, nós, né, no nosso estágio evolutivo. E às vezes alguns repousos, né, obrigatórios, dependendo daquilo que a gente está fazendo. Mas aposentadoria, não. Edson? Viu, Diana? Eu te ouvi, mas travou aqui tudo, porque tive que reiniciar e voltar. O Emmanuel fala no Caminho da Luz que os mundos de capela já estão em estágio de mundos felizes. Então, todos os mundos de capela já estão no estágio de mundos felizes. Já passaram até por dia de regeneração já. E já estão em mundos felizes. Ok, então. Aí a pergunta, né, da Adriana, o Edson está confirmando para a gente que já estão no nível 4, então, de mundos felizes. E nós rumo a eles. Obrigado, Edson. Então, eu gostaria de agradecer a todos, como a Viviane nos lembrou, a presença, a participação, a perseverança de todos vocês, a paciência nesse ano de 2021, que não foi fácil para ninguém, mas que o Espiritismo nos deixa essa certeza de que não estamos sozinhos e tudo isso faz parte de um plano divino. E que nós, então, possamos, neste final de ciclo, porque todo ano também é um ciclo, onde nós podemos repensar as nossas vidas, as nossas maneiras de compreender e de atuar perante a vida, nós possamos repensar com sinceridade, com humildade, que nós possamos então retornar em 2021
com uma postura totalmente diferenciada em relação à predisposição de nos tornarmos pessoas melhores. Isso faz uma grande diferença em tudo que se relaciona à nossa vida, principalmente na assistência espiritual, porque quando a gente se predispõe mentalmente a nos tornarmos melhores, a estudarmos e nos esforçarmos para fazer o que é certo, isso é uma prece poderosa que vai atrair para o nosso lado os espíritos, no mínimo nosso anjo da guarda, mas espíritos que se simpatizam, se afinizam com esse tipo de postura, e eles vão potencializar para o bem todas essas predisposições, e os nossos esforços vão aumentar exponencialmente. Então é isso que eu desejo para todos nós, e que nós consigamos realizar isso de maneira firme e constante. Eu desejo a todos um excelente momento de Natal em família, mas que nós não fiquemos fechados simplesmente em nossas famílias, busquemos ao redor de nós, dentro do nosso alcance, aqueles infortúnios ocultos, como o Evangelho nos lembra, de pessoas que estão precisando de roupa, de comida, de atenção, e nós consigamos levantar as nossas antenas para essas situações e que sejamos úteis com aquilo que nós já aprendemos. Então, um excelente Natal a todos, uma excelente virada de ano, que todos nós tenhamos equilíbrio, responsabilidade, que nos confraternizemos realmente como irmãos, mas com equilíbrio. E que o ano que vem seja melhor dentro de nós, principalmente. Cada um de nós individualmente, que sejamos melhores, porque assim o mundo naturalmente será melhor. Muito obrigado a todos pela paciência. Agradeçamos a Deus todas as oportunidades que temos, que tivemos e que vamos ter. Que nós sejamos efetivamente um trabalhador da última hora, comprometido, integralmente integrado ao trabalho, vivendo todos os momentos com as famílias, com os amigos, de afeto, de confraternização, mas que sejamos úteis também ao mesmo tempo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, amigos espirituais. Que assim seja. Um excelente domingo a todos, uma excelente semana, um excelente Natal, um excelente fim de ano. Até o ano que vem. Muito obrigado a todos.